Oi, gente. Então, a gente vai falar sobre clivagem oxidativa. Primeiramente, a gente vai falar sobre a reação de adição nos alcenos. E, posteriormente, a gente vai falar sobre a clivagem oxidativa nos alcenos. Alcenos são hidrocarbonetos que contêm uma dupla ligação, C+C. E essa ligação dupla confere aos alcenos uma estrutura planar com uma densidade rica de elétrons acima e abaixo do plano. Sendo assim, os alcenos são altamente reativos com espécies que têm deficiência de elétrons, os eletrófilos. A reação característica de compostos com dupla ligação, C+C, é uma reação de adição eletrofílica, onde uma ligação π é quebrada com a formação de duas ligações sigma. Trata-se, portanto, de reações exotérmicas com ΔH negativo e favorecem a espontaneidade da reação. Com relação à entropia da reação, ela é negativa, uma vez que duas moléculas formaram apenas uma, e isso diminui a desordem do sistema. Muitos grupos podem ser adicionados a uma ligação dupla, levando à obtenção de inúmeros grupos funcionais. E esse fato torna os alcenos importantes ferramentas sintéticas. Em um grande número de reações de adição, o reagente que ataca o alceno é polar ou facilmente polarizável. Os haletos de alquila são polarizados e estão em substâncias mais simples que se adicionam aos alcenos. A adição ocorre rapidamente em uma variedade de solventes. A análise de muitos exemplos semelhantes ao que a gente vai ver levou um químico russo, Vladimir Markivnikov, em 1870, a formular a regra de Markovnikov, que diz que nas adições de HX a um alceno, o H se ligará ao carbono de dupla menos substituído e o X ligará ao carbono de dupla mais substituído. É o único homem da casa do agora. O mecanismo da reação ela apresenta duas etapas: Ele a esperou transferência de sonar. prótons para o alceno, não. formando um carbocátio intermediário, e o ataque nucleofílico sobre o carbocátio intermediário para a formação do haleto de alquila. Me deixe mimimi. Em teoria, pode ocorrer a protonação com qualquer uma das possibilidades regioquímicas. Ela pode ocorrer para formar um carbocátio secundário menos substituído ou pode formar um carbocátio terciário mais substituído. E quanto menor a barreira de energia para a formação do carbocátio, mais rápida será a formação e, consequentemente, maior quantidade de produto oriundo desse carbocátio será observado na reação. Em muitos casos de hidrohalogenação, envolve a formação de centros de quiralidade. E quando ocorre isso, são possíveis dois produtos, um R e o S, que representam um par de enantiômeros. Os dois enantiômeros são produzidos em quantidades iguais, uma mistura racêmica, e esse resultado estereoquímico pode ser entendido pelo mecanismo proposto, o qual tem como intermediário um carbocátio que está sujeito ao ataque de nucleófilo em ambos os lados. Nos alcinos,
A gente define alcinos como hidrocarbonetos caracterizados pela presença de uma ligação tripla entre dois carbonos, ligações estas formadas pelo compartimento de 6 pares de elétrons entre dois carbonos com hibridação sp, garantindo a molécula uma estrutura linear. A ligação CH em alcanos e alcenos apresenta uma tendência muito pequena de se ionizarem, mas em alcinos eles são um pouco mais ácidos devido à eletronegatividade dos carbonos sp, que estabilizam melhor a base conjugada formada. Quanto à clivagem oxidativa, a gente define a oxidação energética em alcinos como uma reação orgânica que ocorre quando um alcino é adicionado a uma solução ácida com um reagente de Bayer. Quando uma reação de oxidação energética em alcinos é realizada, os produtos que podem ser originados são ácidos carboxílicos e água e dióxido de carbono. Uma reação de oxidação energética ela pode ser realizada com o dicromato de potássio e não apenas com o permanganato, mas é mais comum que ela aconteça com o permanganato de potássio. Os reagentes de Bayer em meio ácido, quando eles são misturados com água e na presença, obviamente, do ácido, que é uma substância capaz de liberar íons H+, ocorre a formação de dois óxidos, óxido de potássio e óxido de manganês 2, e oxigênios nascentes. Agora a gente vai ver os mecanismos na oxidação energética em alcinos. O primeiro mecanismo é a quebra da ligação tripla. Inicialmente ocorre o ataque à ligação tripla pelos oxigênios nascentes, formados pelo reagente de Bayer, e esse ataque faz com que a ligação tripla seja completamente rompida. Com o rompimento da ligação tripla, o alcino é dividido em duas partes. Em cada um dos carbonos que estavam realizando a ligação tripla, surgem 3 valências livres. O segundo mecanismo é a interação dos grupos hidroxila. Cada uma das valências livres dos carbonos onde estava a ligação tripla são ocupadas por grupo hidroxila, um OH, formando um poliol, um álcool com várias hidroxilas. Caso o carbono onde estava a ligação tripla tenha um átomo de hidrogênio ligado a ele, esse átomo de hidrogênio receberá um oxigênio nascente e também formará mais uma hidroxila. O terceiro mecanismo é a formação de molécula de água, que é quando um carbono que apresenta 2 ou mais grupos hidroxilas passa a ser uma estrutura muito instável, em virtude da presença de grupos extremamente eletronegativos. Assim, pela instabilidade, a molécula sofre uma autodesidratação, ou seja, uma hidroxila ela liga-se ao hidrônio, o H+, de outra hidroxila e forma água. O quarto mecanismo é a formação dos produtos. Após a formação da molécula de água, o carbono perde uma ligação em virtude da saída de uma hidroxila e o oxigênio da outra hidroxila também perde uma ligação que estava sendo realizada com hidrogênio. Logo, entre esse carbono e o oxigênio surge uma ligação dupla, que forma uma carbonila, que é o C+O, e estabiliza ambos. Agora a gente vai ver alguns exemplos
de equação de oxidação energética em alcenos. Primeiro a gente tem a fórmula estrutural do butionino, que vai ser a molécula estudada. Quando o butionino é colocado em um meio que apresenta um reagente de Bayer, água e ácido, ocorre o rompimento da ligação tripla existente entre os carbonos 1 e o carbono 2. Em razão do ataque dos oxigênios nascentes existentes no meio, como a gente vê nessa primeira reação. Após o rompimento dessa ligação tripla, os carbonos 1 e 2 eles recebem 3 hidroxilas, mas o carbono 1 terá mais uma, porque ele apresenta um átomo de hidrogênio que se liga a um oxigênio nascente, formando 2 polióis, fragmento 1 e fragmento 2. Logo em seguida, como os polióis são estáveis, a gente tem a formação da molécula de água a partir das hidroxilas. No fragmento 1 surge uma molécula de água, por haver 3 hidroxilas, e no fragmento 2 surgem 2 moléculas de água, por haver 4 hidroxilas. Por fim, há a formação da ligação dupla entre os carbonos que perderam a hidroxila e os oxigênios que perderam o hidrogênio, originando a carbonila. Com essa equação, a gente observa que o butionino deu origem a um ácido carboxílico e ao dióxido de carbono, o CO2. Tchau!よっしゃー行くぜトス切れたナイスカバーマジかよ化け物かよあいつもう一本さあ
正常のマッチポイント。この1点の壁は高い。コンクリート出身日向翔陽です。あなたをぶっ倒して全国へ行きます。中見せてくれてありがとうございました。失礼します。失礼します。落ち着け。どんなげんな。出た僕としょぼくれモード。ナイスレシー。打ちたよ。夕日が来る。お前にこれを言う日が来ると。ナイスレシーブ。